Quão doloroso tu não sabes. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática a doutrina e convênios na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like se gostou do vídeo e também faça os seus comentários. Essa semana estamos estudando, uma sessão simplesmente fantástica e muito espiritual, muito poderosa, que é Doutrina e Convênios, sessão 19. Aqui o senhor está falando para Martin Harris, ele dá uma bronca ali no Martin Harris e tudo mais, mas essa sessão ela é muito importante porque, diferentemente de todas as escrituras, e a gente vai falar disso hoje, diferentemente de todas as escrituras que a gente tem sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, esta é a única em que o próprio Salvador manifesta os seus próprios sentimentos em relação ao que ele viveu, ao que ele passou naqueles momentos tão difíceis. Então, aqui em Doutrina e Convênios, a gente tem o próprio Salvador falando. Ele contando realmente as suas dores, ele falando do que ele passou, do sofrimento, enfim, nós vamos analisar tudo isso hoje. Então, lá em Doutrina e Convênios, na sessão 19, de 15 até o 20, a gente vai analisar que é justamente o foco principal do Salvador falando sobre o grande e infinito sacrifício expiatório dele. Portanto, ordeno que te arrependas. Arrepende-te para que eu não te fira com a vara da minha boca, e com a minha ira e com minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes, sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Então ele está falando aqui para Martin Harris e obviamente está falando para nós, né? Então ele ordenou a Martin Harris que ele se arrependesse, mas ele está dizendo assim, olha que interessante isso. Olha o amor do Salvador por nós. Então ele falou assim, ele disse, né, para Martin Harris, e para você, e para mim, arrepende-te para que eu não te fira com a vara de minha boca, e com a minha ira e com a minha cólera. E agora vem uma parte importante, e teus sofrimentos sejam dolorosos. O Salvador não quer, ele sofreu tudo que sofreu para que nós não sentíssemos as dores de tudo, todas aquelas dores que ele sentiu. Então, o que o Salvador fez, e isso tudo é muito difícil de compreender, eu entendo, mas o que ele fez no Getsemane, eu vou falar de mim, né? Ali ele sofreu por todos os meus pecados, minhas enfermidades, minhas dores, enfim, tudo por mim, para que eu não precisasse sofrer por isso. Olha que amor, né? E aí quando a gente fala que o Senhor chama a gente ao arrependimento, é uma coisa, não, mas isso é, né? Puxa, tá me chamando arrependimento, que ruim, né? Não é ruim, não, é bom demais. Porque a dor do arrependimento, ela não é maior, nunca será maior do que a dor que o Salvador teve pelos seus próprios pecados, pelos seus, individualmente falando, pelas suas enfermidades, enfim, por tudo que você passa nessa vida. As dores físicas, emocionais, espirituais, mentais, enfim, qualquer uma. E ele falou aqui, né? Ele disse, olha, quão dolorosos você não sabe. A gente não tem ideia do quão doloroso é. Quão intensos, então olha as palavras que ele usa. Dolorosos, então quão dolorosos você não sabe. Quão intensos você não sabe. E quão difíceis de suportar você não sabe. A gente, na verdade, assim, não tem ideia absoluta, a mínima ideia. Ele sofreu por todos os filhos de nosso Pai Celestial. Não tem como mensurar isso. Mas quando você estudar sobre a expiação, é só uma sugestão, obviamente, eu gosto de pensar assim, que tudo que ele passou ali foi por mim.
cada gota de sangue que ele derrubou, que escorreu dele ali na terra, daquele sangue puro, daquele homem tão santo, eu ajudei com os meus pecados a derramar um pouquinho daquele seu sangue. E isso é doloroso pensar, não é verdade? Mas que bom que ele fez isso, porque senão eu teria que sofrer também o que ele sofreu pelos meus pecados. E ele continua, pois eis que eu, Deus. Então ele está dizendo, eu, é como se ele estivesse falando assim, eu, como sendo um Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Que amor é esse, né? Então ele falou assim, eu sofri tudo isso para que você não precisasse sofrer, ele disse. Claro que a gente precisa se arrepender. E eu gosto dessa palavra arrependimento no sentido de que ela é uma palavra forte, né? E é real, é isso aí é isso que a gente tem que saber. Mas arrependimento, na minha concepção, na minha forma de pensar, tem a ver com mudança. Mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de coração, mudança de pensamentos. Então, o Senhor está dizendo, muda, transforma a sua vida. É isso que ele está dizendo. E ele continua no 18, o sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. A gente não tem ideia do que sofrimento é esse. É absurdo o sofrimento. E ele diz, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Então, aqui tem muitas coisas, né, importantes. Ele fala do sofrimento, que era muito grande, e o sofrimento chegou a tal ponto, ele menciona isso, que sangrou por todos os poros. Ele fala por todos os poros. Então, eu fico imaginando quanto sangue, né, escorreu do Salvador naquela hora, quanta dor ele sentiu. E ele disse mais, né? Ele disse tanto no corpo, o sofrimento foi tanto no corpo como no espírito. E agora vem uma coisa importante que ele fala, e desejasse não ter de beber a taça e recuar. Então, ele está dizendo que, olha só, ele está expressando, diferentemente de todas as escrituras que falam sobre o sacrifício expiatório do Salvador, aqui ele está expressando o que ele sentiu naquela hora. Ele está dizendo que ele desejou não ter que fazer isso, porque ele sabia que seria extremamente doloroso se houvesse uma outra maneira. Ele teria um outro jeito, né? Ele orou ao Pai e disse, né, Pai, tem outra forma? Não tem? Eu tenho que fazer isso mesmo? É isso que eu tenho que fazer? E aí ele somente seguiu o que o Pai queria. Era o desejo do Pai que ele passasse por esse sofrimento, por mim e por você. Então ele desejou, ele expressa isso, interessante, né? Dizendo, estou sendo honesto aqui, né, com você. Eu não queria passar por isso, porque eu sabia que ia ser muito doloroso. Mas o Pai queria, e eu não estou aqui, eu estou dizendo, né, eu estou colocando aqui as palavras, né, no Salvador. Ele disse nas Escrituras, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai, e não a minha vontade, ele disse. Então, ele disse, bom, todavia, no 19, né? Todavia, glória seja para o Pai. O Pai quis assim, e que toda a glória seja dada a Ele. Eu bebi e terminei meus preparativos para com os filhos dos homens. Ele bebeu aquela taça amarga de tanto sofrimento. E ele fala,
Assim ordeno outra vez. Está falando de novo, estou te falando. Então vamos tirar Martin Harris daqui, né? Dessa história. Vamos colocar você, vamos colocar eu. Então pensa nisso. Vamos pensar em você agora, né? Então ele está dizendo assim, olha, assim te ordeno outra vez, que te arrependas. Mude, né? Para que eu não te humilhe com a minha onipotência. E que confesses teus pecados, para que não sofras esses castigos dos quais falei, os quais experimentaste em pequeníssima, sim, em ínfima proporção, quando retirei meu espírito. Então ele está sendo bem claro aqui para nós. Quando o Senhor, quando a gente não sente o Espírito do Senhor, a gente sofre, né? Aquele que lembra que aconteceu com Moisés, né? Que ele estava lá e o Senhor mostrou muitas coisas para ele, o Senhor estava com ele, estava feliz da vida vendo tudo aquilo, e quando o Senhor vai embora, ele cai por terra. Ele ficou tão mal porque o Senhor saiu, se apartou dele naquela hora. Então, quando você não sente o Espírito do Senhor com você, quando você não tem Ele contigo, o sofrimento é muito grande. Então, o maior castigo que a gente pode ter, o maior de todos, é o Senhor, é a gente ficar distante do Senhor. Esse é o maior castigo. Então, sempre que os iníquos, né, o Senhor se apartou dos iníquos. E a distância do Senhor nos faz muito mal e aí a gente sofre. Esse é o grande sofrimento, se distanciar do Senhor. E ele fala, no caso aqui para o Martin Harris, que ele experimentou essa dor, perdeu o espírito. Nossa, foi terrível. E o Senhor, o Salvador, falou, foi em pequeníssima, bem pequena proporção que fez com que você sentisse o que muito, muito pouquinho daquilo que eu senti quando eu fui no Getsemane. E é interessante isso, né? É interessante pensar que o Salvador, ele também ficou sem a presença do Pai. Porque ele disse, Pai, por que me desamparaste? Lembra disso na cruz? No seu último momento. Talvez desde aquele momento ali no Getsemane, naquelas dores em que ele estava sofrendo, o Pai já não estivesse mais com ele ali. No sentido de que o Pai ficou distante. Por que o Pai fez isso? Elder Holland explicou, né? Porque o Salvador precisava saber, porque como ele não pecava, ele não tinha pecado nenhum, ele não sabia o que era não ter a presença do Pai na vida dele. Porque ele sempre tinha a presença do Pai. E quando o Pai se afasta, ele sentiu o que a gente sente quando a gente está sem o Espírito de Deus. Quando a gente não está perto do Senhor. Então ele precisava também passar por isso, para que ele soubesse como nós nos sentimos, porque somos pecadores, né? Então a gente, quantas vezes na nossa vida, na minha própria vida, eu falo por mim, eu deixei de sentir o Espírito por alguma coisa que eu fiz que não agradou ao Senhor. Mas Cristo não tinha isso, ele era perfeito. Então nesse momento do sacrifício expiatório, ele teve que ter a presença do Pai, ele teve que sentir a falta da presença do Pai, para que ele soubesse como que é quando a gente peca. E foi isso que ele sentiu. Então, ele coloca aqui de uma forma tão maravilhosa os sentimentos dele. Existem outras escrituras que falam a respeito do sacrifício expiatório de Cristo, como por exemplo Isaías 53, é maravilhoso que está lá. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
porém ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então aqui, ó, palavras, enfermidades, dores, ferido por nossas transgressões e moído, ó, moído, né? Quando a gente moe alguma coisa, né? A gente vai até estraçalha, né? Uma coisa assim horrível que o Salvador passou ali. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos separados. Ele foi oprimido, ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Pela transgressão do meu povo ele foi ferido, porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Porque derramou a sua alma na morte, e levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aqui é o profeta Isaías falando, né, daquilo que ele viu, né, o sentimento dele sobre o que o Salvador passou. Obviamente que ele entendia muito bem o que era isso, o que o Salvador iria passar. Olha só, ele nem tinha passado ainda, Cristo nem tinha nascido, né? Isaías está falando aqui. Mas é interessante como ele viu e ele entendeu o sacrifício expiatório antes, muito tempo antes. Então, olha só quanta dor, quanto sofrimento o Salvador iria passar. Mas aqui é o profeta falando, não é o próprio Salvador. Em Doutrina e Convênio, na seção 19, nós estamos vendo o próprio Salvador expressando os seus sentimentos, as suas dores naquele momento tão difícil. Em Lucas 22, 41 a 44, também a gente acha aquela escritura famosa, né, que fala também da agonia do Salvador lá no Getsemane, e diz: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, mas senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui é Lucas falando sobre o sacrifício expiatório, daquilo que foi contado a ele, enfim. Não foi o Salvador aqui expressando, né? Mas ele sabia, isso aqui é verdade, tudo que está aqui é verdade. Mas só estou querendo dizer que essa comparação com o que a gente tem aqui em Doutrina e Convênio, seção 19, que é o próprio Salvador falando do sacrifício dele. Mas aqui em Lucas a gente consegue ver coisas que são muito interessantes. Que ele fala das gotas de sangue que corriam até o chão, o Salvador mencionou isso na seção 19. Mas uma coisa que não é mencionada em lugar nenhum, que é só aqui, é que apareceu um anjo que confortava e fortalecia o Salvador naquele momento tão difícil. Fiquei pensando nesse anjo, né? E eu já ponderei muitas vezes sobre isso. E um dia eu encontrei o elder Bruce R. McConkie dizendo que era muito provavelmente que fosse Adão. Adão ali, confortando o Senhor. Talvez enxugando o seu sangue, o seu suor. Talvez abraçando, enfim, aquele momento tão difícil. E aí então a gente consegue ver outras escrituras no livro de Mórmon, por exemplo, em Mosias 3, 7. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Aqui tem uma outra coisa muito importante, que a gente também não vê em lugar algum, que diz que ele passou por tudo que ele passou ali no Getsemane, porque o sacrifício expiatório de Cristo não é só no Getsemane. O Getsemane foi talvez a parte mais difícil, mas tudo que ele passou desde o Getsemane até a sua morte na cruz, tudo isso fez parte do grande sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Tudo isso fez parte. Então,
quando aqui em Mosias 3, a gente está vendo que é ensinado que as dores foram tão grandes, tão profundas, tão fortes, que homem nenhum suportaria, ele fez isso sem morrer. Porque, por exemplo, se fosse eu tivesse passando o que ele passou, eu teria morrido logo no início. Meu corpo não suportaria. Mas como ele tinha poder sobre a morte, sobre a vida e a morte, ele tinha poder, ele que morreu, ele se entregou, ele entregou o espírito dele. Eles não mataram ele na hora que eles quiseram. Ele entregou. Ele morreu na hora que ele quis. Quando realmente ele disse, está consumado. Está terminado o meu sacrifício expiatório. E aí então ele entrega o espírito e morre lá na cruz. Mas aí então é interessante a gente notar que qualquer pessoa teria morrido, mas ele não morreu. Ele não deixou que o espírito dele se separasse do corpo enquanto ele estava sofrendo. Isso é muito importante, porque mostra o sofrimento incalculável que ele teve. Porque qualquer um de nós desmaiaria e morreria depois, em seguida. Mas ele ficou lúcido, ficou ali intacto, forte, suportando todas aquelas... O seu corpo físico entrou em colapso, mas ele não deixou o espírito se separar do corpo dele. Ele ficou sofrendo e sofrendo e sofrendo. Tanto é que o suor, ele diz que suou por todos os poros, isso significa que o sofrimento físico foi extremo. É difícil de calcular como que realmente ele suportou. Somente sendo um Deus para isso. Somente tendo poder sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. Então, ele conseguiu isso, como a gente lê aqui. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Novamente falando de todos os poros, de cada um. Agora aqui está sendo bem específico. Cada um dos poros. Gente, a gente tem muitos poros no nosso corpo. Quanto sangue não verteu do Salvador naquela hora? É como quando fala a Escritura que ele foi moído, né? Ele foi moído como é igual a uva, né? Quando você, ali na Escritura, fala pelas pisaduras, né? Então ele foi pisado, foi moído, e ali saiu, é como a uva, né? Que sai ali o vinho, o suco ali da uva é o sangue do Salvador, pelas pisaduras dos nossos pecados, das nossas transgressões, enfermidades e tudo mais. E aqui continua: tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. Uma angústia imensurável. A gente não tem ideia do que é. Em Alma, a Alma também fala sobre esse sofrimento. Então eu peguei todas as escrituras aqui que falam do sacrifício expiatório propriamente dito, para a gente entender um pouco mais, um pouquinho mais, bem pouco mais, do que é realmente o sacrifício do nosso Mestre. Porque nós não temos como saber realmente, a gente não tem todo esse entendimento ainda. Um dia a gente vai ter. É por isso que a gente vai aprender hoje, e o presidente Nelson explicou que a gente precisa estudar sobre o sacrifício expiatório. Mas aqui em Alma 7, 11 a 13 diz: e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará para si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne. Para que saiba, e agora vem uma coisa importante. Aqui, cada uma dessas escrituras tem algo que a outra não menciona, né? Então, olha que lindo isso. Ele diz,
para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com as suas enfermidades. Então, quer dizer, todo o sofrimento que ele teve, tudo que ele sabe muito bem como é que a gente sofre, o que a gente sente. Então ele sabe muito bem o que você sente. Você pode falar assim, mas ele não sabe o que eu passei, o que eu senti. Ele sabe. Mas como assim? Ele não passou? Ele passou. É por isso que sobre ele veio todos esses sofrimentos, sejam eles quais forem que você já teve na sua vida. Todas as tristezas, todas as amarguras, todas as enfermidades, as doenças, tudo que você já teve, tudo que você já passou na sua vida, o Salvador passou por todos nós juntos, bilhões e bilhões e trilhões, eu sei lá quantos filhos do nosso Pai Celestial, o Salvador sofreu por todos. Então ele sabe como te socorrer. Então, a hora que você pedir qualquer coisa para ele, Senhor, eu estou sofrendo aqui, eu estou passando por isso, está sendo muito difícil, o Salvador vai poder dizer para você assim, eu sei o que você está passando. Eu sei. Eu já senti isso. Então saiba que você não está sozinho. Ele sabe. Ele é o único que sabe realmente tudo o que a gente passa. E sabe nos socorrer. Porque essa é a palavra importante aqui, talvez a mais importante, né? Socorrer seu povo de acordo com as suas enfermidades. Então ele pode me socorrer, ele pode me curar, ele pode me ajudar, porque ele sabe o que eu estou passando, ele sabe o que eu estou vivendo. Ele entende as minhas dores e as suas dores. É por isso que a gente tem que estar próximo dele. Quanto mais próximo dele, mais conforto a gente tem. Ele disse, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve. Então se aproxima dele. Não adianta você querer ficar distante. Tem gente que acontece um fato na vida, aconteceu uma coisa lá ruim, lá um problema que aconteceu na vida. A primeira coisa que ela faz, ela deixa de orar. Tem que ser o contrário, meu filho. Você tem que orar mais, jejuar mais, estar mais perto, ir mais no templo, estudar mais as Escrituras. É nesses momentos que a gente precisa buscar mais ainda o Senhor da nossa vida. Então, lembre-se sempre disso. E aí termina o versículo 13, diz, ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões. Para apagar, gostei dessa palavra, apagar suas transgressões. Quando a gente se arrepende, o Senhor não se lembra mais. Então apaga. Acabou. Para o Senhor aquilo, você se arrependeu, está tudo certo. Ele não vai se lembrar, não vai te cobrar, não vai nada disso. Porque você já se arrependeu. Você já mudou. E é isso que ele deseja. Então nós vimos aí diversas escrituras no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Doutrina e Convênios, né, que a gente viu aqui hoje, falando no Velho Testamento, no Novo Testamento, no livro de Mórmon e em Doutrina e Convênios, falando sobre o sacrifício expiatório de Cristo. Mas eu volto a repetir, esta da sessão 19 é a expressão, é a única escritura que nós temos, que é o próprio Salvador expressando os seus sentimentos. Então, eu peço a você, né, eu fiz isso e eu me senti tão... Eu não que a gente não entende nada, né? Essa é a verdade, né, do sacrifício expiatório, mas a gente chega um pouquinho mais perto, sabe? Porque é o próprio Salvador expressando ali. Então, procure entender aquelas palavras que ele disse. O presidente Nelson, num discurso de abril de 2023, a resposta é sempre Jesus Cristo. O presidente Nelson disse: queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo faz o mesmo convite a você hoje. Eu suplico a vocês que se acheguem a Ele, para que Ele possa
curá-los. Olha só, você que tem que ir até Cristo para que Ele te cure. Ele vai curá-los do pecado à medida que se arrependerem. Ele vai curá-los da tristeza e do medo. Ele vai curá-los das feridas deste mundo. O Salvador é sinônimo de cura, né? Cura da alma, cura do físico, né? E espiritual, mental, enfim. A despeito das perguntas ou dos problemas que vocês tenham, a resposta é sempre encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Você quer resposta para a sua vida? Eu tenho várias questões. Está na vida dele, está na forma como ele tratava as pessoas, na forma como ele ensinava. Está tudo ali. Está tudo ali. O que a gente precisa está ali. Aprendam mais sobre sua expiação, seu amor e sua misericórdia, sua doutrina e sobre seu evangelho restaurado de cura e progresso. Voltem-se a ele, sigam-no. Gostei demais dessa parte, né? Então, ele falou para a gente aprender mais sobre a expiação, sobre o amor, a misericórdia, a doutrina, o evangelho restaurado, que cura a gente. Então, a gente tem que se voltar a Cristo. É isso que nós precisamos fazer. A resposta sempre é Jesus Cristo. O presidente Nelson também, num outro discurso, o Senhor Jesus Cristo voltará, que foi o último discurso que ele fez agora na última conferência, ele também falou do Salvador e um pouco do sacrifício expiatório. Ele disse assim: não há limites, olha só, não há limites para a capacidade que o Salvador tem de ajudá-los. Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todo. E agora vem uma coisa importante aqui. Quando o profeta fala uma coisa, a gente precisa seguir. E eu comecei a fazer isso, e eu vou dizer uma coisa para você. Eu comecei realmente a me aproximar mais e a estar mais perto do Salvador quando eu comecei a estudar mais sobre a expiação. Então ele falou: eu os exorto a devotar tempo todas as semanas pelo resto, não está falando de, esse ano, toda semana aí, dá uma estudada sobre a expiação, não. Ele falou: eu os exorto a devotar tempo todas as semanas pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Quando o profeta fala uma coisa, a gente precisa seguir integralmente. Mas ele está impondo alguma... Não, ele só está dizendo para você se aproximar mais do Salvador, estudando sobre a sua expiação, para que você sinta a cura dele, o poder dele sobre você, sobre a sua vida. É isso. Faça isso, siga o que o profeta está dizendo, e você vai ver o que vai acontecer. E ele diz assim: meu coração dói por aqueles que estão atolados em pecado e não sabem como escapar. Choro por aqueles que sofrem espiritualmente ou carregam sozinhos fardos pesados porque não compreendem o que Jesus Cristo fez por eles. Jesus Cristo tomou sobre si seus pecados, suas dores, suas tristezas e suas enfermidades. Vocês não precisam carregar esse fardo sozinhos. Essa frase é muito poderosa. Você não precisa carregar os seus fardos sozinho. Não precisa. Ele vai carregar junto com você. Mas tem que estar perto dele. Ele tem que estar dentro do teu barco para quando a tempestade vier, ele acalmar a tempestade. Mas ele precisa estar no seu barco. Você precisa estar ali, ele tem que estar junto, você tem que estar perto. Ele vai perdoá-los quando se arrependerem. Ele vai abençoá-los com o que necessitam. Ele vai curar sua alma ferida. Ao se unirem a ele, vocês sentirão que seus fardos estão mais leves. Se fizerem e cumprirem os convênios de seguir Jesus Cristo, descobrirão que os momentos dolorosos da sua vida são temporários.
suas aflições sobrepujadas pela alegria em Cristo. Muito lindo isso que ele fala aqui no final. Então, se a gente cumprir com os convênios de seguir Cristo, a gente vai, ele falou aqui, a gente vai descobrir que todos os momentos difíceis da nossa vida são temporários. Os sofrimentos nunca serão para sempre. Isso é real. Eu, alguns anos atrás, já contei essa experiência, acho que em algum outro vídeo, mas é uma experiência muito pessoal minha, mas eu sinto que eu posso compartilhar dessa experiência. É muito sagrado para mim, muito importante, porém, talvez possa dar a você um pouquinho mais de entendimento, talvez como deu para mim. Então, eu sinto que eu posso compartilhar isso com você. Eu estava orando num dia normal, não estava aqui em São Paulo, estava lá em Belo Horizonte. Eu estava orando e agradecendo ao Pai Celestial pelo imensurável sacrifício de seu unigênito e querendo entender um pouco mais do que aquilo significava, né? Queria entender, Senhor, né? Fazendo uma oração assim, meio que comum até, simples, mas eu queria entender mais a expiação, né? Só fiz essa pergunta. Também eu estava pedindo algumas outras bênçãos para minha vida, enfim, normal, né? Aí nesse momento, eu até tô lendo aqui porque eu escrevi isso aqui no meu diário, né? Não é um diário diário, é um diário de experiências, né? Assim, uns escritos de experiências pessoais que eu tenho. E aí eu escrevi o seguinte: nesse momento eu tive um sentimento muito diferente de tudo que eu já tinha sentido, de tudo que eu já havia sentido. Eu me vi nu, sentado no chão, abraçado com as minhas pernas, com muito frio, debaixo de uma ponte, no escuro, sem minha família, amigos ou qualquer outra coisa ou pessoa. Senti uma solidão profunda e não tinha nenhum bem material, nenhum teto, nem roupas, nem família, nem amigos. Eu tinha perdido tudo, absolutamente tudo. Foi isso que eu senti naquela hora. Foi como, eu não sei explicar, mas era como se eu tivesse sido transportado, assim, né? Mas é tudo claro, né? Naquele momento ali, a minha mente se voltou para isso, e aí eu orando, e eu me imaginei ali nesse lugar, e eu estava realmente sozinho, sem absolutamente ninguém, nem nada. E eu estava me sentindo muito mal, muito mal. E aí, uma voz me disse assim: a minha graça te basta. Aquilo que é mais importante na sua vida, eu já lhe dei. Eu fui ouvindo essas frases, vindo na minha mente. Se perder todas as coisas, ainda terá a chance de herdar a vida eterna por meio do meu sacrifício. E isso é tudo o que você precisa. Nada, absolutamente nada, é mais valioso e mais importante do que o sacrifício que eu realizei por você. Por isso, seja sempre muito grato por esse amor. Essa conversa na minha mente foi muito poderosa, muito forte. Eu escrevi para que eu não perdesse nenhuma bênção nessa vida. É maior do que o sacrifício que eu realizei por toda a humanidade. Qualquer coisa que você adquirir nesta vida será infinitamente menor do que a minha graça. Eu não sei explicar para você como aconteceu isso, mas eu não tive nenhuma visão, tá? Eu não vi o Salvador, não foi nada disso.
Eu só queria entender um pouco mais, e aí eu me vi, assim, o Senhor me colocou, me fez sentir o que é não ter absolutamente nada. Eu senti o que era não ter nada por alguns poucos minutos, segundos, não sei dizer. Eu tive aquela sensação de perda de tudo, tudo, absolutamente tudo. E aí a voz dele veio dizendo: olha, tudo que você precisa eu já te dei. Então eu digo isso para você, eu estou contando essa experiência para que você saiba que não importa o que você tenha, se você não tem nada, você tem a coisa mais importante, que é a graça, que é o sacrifício expiatório do Salvador na tua vida. É isso que importa. Realmente é isso que importa. O sacrifício do Salvador é o que realmente importa. Porque essa vida ela é muito curta, ela é muito pequena diante da eternidade, diante de tudo que o Senhor tem preparado para você. A gente precisa passar por isso aqui, obviamente. Estamos sendo testados, provados, estamos sendo purificados, enfim, lapidados para poder merecer a vida eterna. Mas o Salvador já fez tudo. É isso que você tem que entender. Então, por isso, viva da forma como Ele gostaria que você vivesse, para que Ele, então, derrame mais e mais bênçãos sobre a tua vida. E, se você não receber bênção nenhuma, que foi isso que eu entendi quando eu me senti sem nada, ainda assim, a graça dele basta. A graça dele é suficiente para você. Eu, depois dessa experiência, não parava de chorar. E eu me lembrei de um hino que eu amo muito, que diz, é o 112, Assombro me causa. E ele diz assim: assombro me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz, e tremo ao pensar que por mim sua vida deu. Por mim, tão humilde, seu sangue Jesus verteu. Surpreso estou que quisesse Jesus baixar do trono divino e minha alma resgatar. Surpreso estou. Que desse meu mestre perdão a tal pecador para justificar minha vida com seu amor. Relembro que Cristo na cruz se deixou pregar. Pagou minha dívida, posso eu olvidar? Não, não. E por isso a Cristo exaltarei. A vida e tudo o que tenho eu lhe darei. Que assombroso é! Ó, ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é! Assombroso sim. Te vejo no próximo vídeo.